Em relação à possessão perpétua da terra de Canaã, muitos questionamentos foram feitos ao longo da história, pois os descendentes de Isaac foram escravos no Egito. Este período de tempo começou quando o neto de Isaac, José, conduziu os israelitas ao Egito, onde posteriormente eles se tornariam escravos. Através das 10 pragas, Deus fez com que Moisés liderasse os israelitas para fora do Egito, através do êxodo israelita até a terra de Israel. Moisés anunciou aos israelitas que eles seriam abençoados se obedecessem a Deus, mas seriam alvos de maldições se fossem desobedientes. A história do povo judeu é marcada por essas bênçãos e maldições. Os israelitas estavam vivendo em sua terra por centenas de anos, mas eles não tinham um rei, e a capital, Jerusalém, pertencia a outro povo naquela época. No entanto, no ano 1000 a.C., aproximadamente, Davi conquistou Jerusalém e a transformou em sua capital. Salomão, filho de Davi, construiu o primeiro templo judeu em Jerusalém. Os descendentes do rei Davi continuaram a governar durante o período da glória de Israel, que vai do ano 1000 até o ano 600 a.C., aproximadamente. Eles eram uma nação poderosa, com uma sociedade e cultura avançada que tinha o seu templo como principal símbolo da aliança com Deus. Porém, durante este período, o povo foi se corrompendo. Muitos profetas advertiram os israelitas que as maldições de Moisés viriam sobre eles caso eles não mudassem. Eles ignoraram estas advertências e por volta do ano 600 a.C., Nabucodonosor conquistou Jerusalém, a queimou e destruiu o templo que Salomão havia construído. Ele então exilou os israelitas para a Babilônia. Somente os israelitas pobres ficaram para trás. Tudo aconteceu exatamente como Moisés havia predito 900 anos antes. O exílio babilônico levou os israelitas a viverem fora da terra prometida por 70 anos, até que a Babilônia fosse conquistada pelo imperador persa Ciro, o qual passou a ser a pessoa mais poderosa do mundo naquela época. Ele então permitiu que os israelitas retornassem à sua terra, passando a ser uma província do Império Persa por 200 anos. Durante este tempo, o segundo templo e a cidade de Jerusalém foram reconstruídos. Foi então que o Império Persa foi conquistado por Alexandre, o Grande, e os israelitas, por um período de mais de 200 anos, passaram a ser uma província do Império Grego e nos impérios gregos que surgiram após a morte de Alexandre. Depois deste tempo, os romanos derrotaram os gregos e se tornaram a potência mundial dominante. Desta vez, os israelitas se tornaram uma província do Império Romano. Os romanos dominavam os judeus na terra de Israel durante a vida de Jesus. A grande revolta judaica contra os romanos levou à destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. O segundo templo foi completamente destruído e os judeus foram deportados como escravos por todo o Império Romano, cumprindo com exatidão a profecia feita por Jesus Cristo. Roma era um império gigantesco, o que fez com que os judeus fossem espalhados por todo o mundo e vivessem dispersos em terras estrangeiras por quase 2000 anos, sendo alvos de diversas perseguições. Certamente, a perseguição mais violenta foi feita por Adolf Hitler, através da Alemanha nazista, que tentou exterminar todos os judeus vivendo na Europa. Hitler chegou bem perto de obter o que desejava, pois mais de 6 milhões de judeus foram mortos. No entanto, Hitler foi derrotado e um remanescente de judeus sobreviveu. A prova de que Deus cumpre suas promessas, a despeito de todas as situações, pode ser vista claramente aqui, pois, mesmo sem uma terra, durante quase 2000 anos, os judeus preservaram sua identidade, permitindo que as últimas palavras de Moisés, escritas há 3.500 anos, se cumprissem. Em 1948, os judeus, através das Nações Unidas, viram o impressionante renascimento do Estado de Israel, conforme Moisés havia descrito séculos atrás. Então, o Senhor, teu Deus, mudará a tua sorte e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor, teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor, teu Deus, e te tomará de lá. É notável a maneira como o Estado de Israel foi construído, apesar de toda a oposição que se levantou. A maioria das nações circunvizinhas fez guerra contra Israel. Em 1948, em 1956, em 1967 e novamente em 1973. Israel, mesmo sendo uma nação pequenina,
vivia constantemente em guerra contra 5 nações ao mesmo tempo. No entanto, Israel sobreviveu e aumentou seu território na Guerra de 1967, ocasião em que conquistaram Jerusalém, a sua capital histórica, fundada há 3.000 anos pelo rei Davi. De fato, os problemas políticos mais difíceis de nosso tempo foram causados pelas consequências destas guerras que se levantaram contra o Estado de Israel. A batalha continua, mas a palavra de Deus permanecerá fiel.